Hoje vamos preparar esse lindo e delicioso pastel assado low carb ou cetogênico, o que você preferir. Apenas sei que ele é baixo em carboidratos, ideal para dietas low carb ou para diabetes. Seja para uma refeição, seja para um lanchinho, apenas sei que ele é bom demais. Então, bora preparar a nossa receitinha de hoje. Então, o primeiro passo é colocar uma luva, que isso vai facilitar bastante aqui no processo de estar amassando aqui essa massinha. Então, a gente vai colocar então no bowl a farinha de amêndoas e depois a farinha de linhaça. Não se preocupa com a quantidade aqui dos ingredientes, que eles vão estar aqui tudo na descrição do vídeo. E na sequência a gente pode colocar então a farinha de Então, feito esse passo, já pode ir misturando. Aí você pode colocar então o sal, depois você vai colocar então o açúcar. Aí temos também aí, aqui o açúcar, gente, é só para dar uma leve crocância, uma leve douradinha. É importante, é muito pouquinho açúcar, não se preocupe. Então aqui nós temos depois a goma xantana. Vamos ter também aí o fermento. O fermento, gente, é para esse de bolo mesmo que a gente coloca normalmente o fermento químico, que é para ele dar uma leve crescidinha, para ele ficar com aquele aspecto do pastel assado, porque essas farinhas são farinhas mais pesadas, então eu preciso aí, por exemplo, do fermento e também eu vou precisar da goma xantana para trazer aqui a lígua para a gente conseguir abrir esse pastel. Feito esse passo, nós podemos então colocar os ingredientes úmidos, que é eu considero o ingrediente úmido aqui a banha. Aí, no caso, eu tenho o óleo de coco ou a banha. Eu utilizei, na verdade, eu usei banha, mas você pode utilizar ou óleo de coco ou a banha. A única coisa que você sempre deixa para tirar, na hora que você vai utilizar, deixa ela na geladeira para que ela não amoleça, porque a gente vai agregar aí um pouquinho da mão e esse calor da mão ela transfere e acaba derretendo logo. E eu não quero que essa massa ela perca muito, vamos dizer assim, a temperatura dela. Então, por isso que eu deixo na geladeira e eu só pego na hora. Feito esse passo, eu já posso então começar a acrescentar os ingredientes então úmidos, que nós temos então o vinagre de maçã e depois nós temos também a água, tá? Esses dois ingredientes é importante, que o vinagre de maçã ele vai ajudar a trazer um pouquinho do crescimento na combinação aí com os demais ingredientes, junto, né, com o fermento, e aí ele vai trazer também um levinho, assim, um saborzinho diferente, que é característico aí do pastel, você vai ver que ele vai ficar bem gostoso. Então, feito esse passo, é somente amassar bem, é uma massinha bem tranquila, ela fica como uma massinha de modelar, não fica uma massinha grudenta, ó, ela fica bem tranquila, só que a gente precisa levar ela para dar uma descansada. Então eu costumo tirar ela do bowl, colocar num saquinho, eu já deixo esparramadinha assim para poder facilitar no momento de estar gelando. Dobro e levo então na geladeira por aproximadamente 1 hora ou então no congelador por uns 15 minutinhos. Até você perceber que ela deu uma leve endurecida desse jeitinho aí, ó. Não é para ficar dura, mas é para ela ficar mais geladinha. Aí, com a ajuda de um saco, gente, que você abre esse de cozinha mesmo, eu gosto de fazer assim. Aí você coloca na sua bancada, esse procedimento facilita bastante. E olha só como essa massa é uma massa bem tranquila, bem maleável, mas ela tem que estar bem gelada aí. Você tira um pouquinho da temperatura dessa massa para ela dar uma quebradinha da temperatura. Normalmente no meio ela fica mais geladinha, mas é só você misturar assim que ela já fica por igual. Feito isso, nós podemos então dividir essa massa em porções. Aqui no caso, essa receita ela é suficiente para você fazer 4 pastelzinhos. Então, ele vai dar aproximadamente cada pastelzinho em massa, vai dar mais ou menos aproximadamente entre 64 a 65 gramas, mais ou menos. Aí nós temos duas opções. Ou você abre assim com a ajuda de um aro, mas se você não tiver o aro para ficar assim redondinho, ó, porque é importante você ter esse saco, ele facilita muito. Tem essa opção do aro, e aí você já pode então abrir o círculo e colocar o recheio. Esse meu eu vou fazer de frango, você pode fazer de carne, de palmito, de legumes, de cogumelo, o que você preferir. Aí eu tenho então recheio de frango, eu coloquei um pedacinho de queijo de búfala, mussarela de búfala, deixei para colocar bem no meio para que ele não derretesse. E você vê, ó, que a massa ela é muito maleável, então é só você, com bastante cuidado, você ir agregando aí
para que ele fique bem bonito, por isso que eu gosto de usar o aro. Eu dou essa pressionada para cima, para o lado, dentro mesmo do saco que a gente está utilizando, e ele vai dar um formato bem bonito, vai ficar parecendo aquele salgado de padaria mesmo, ou de lanchonete, ou de uma cafeteria, só que é um salgado saudável, um salgado que você pode comer sem culpa nenhuma. E olha só como ele fica bonito. Esse toque do garfinho aí que você coloca, ele deixa o pastel bem bonito. Então, o segundo modo que você pode estar abrindo, né? O primeiro eu coloquei lá com o molde, você pode estar abrindo desse jeitinho mesmo, se você não tiver aquele molde. Isso não vai impedir de você fazer esse pastel. Você vai ver que é bem tranquilo também. Com a ajuda de um garfo, jeitinho com as mãos, você consegue moldar bem facilmente, ó. Mesmo jeitinho como eu fiz o outro, e você vai ver que ele vai ficar bonito, ó, do mesmo jeito. Essa massa, se você souber trabalhar ela direitinho, ela não vaza, vai ficar muito bonito também. Depois desse passo, o que eu gosto de fazer? Aí nesse potinho eu só tenho gema com um pouquinho de água. Eu vou só misturar esses dois, não tem mais nada de ingrediente, até ele ficar com uma textura bem líquida. E aí eu vou passando com cuidado em cima desses pastéis. Então eu gosto de passar ele por todo a lateral, atrás, em cima. Aí eu passo uma mão, aí eu deixo ele dar uma secadinha e depois eu venho repetindo de novo. Por isso que eu prefiro colocar 2 vezes, porque aí ele vai absorver bem, não vai ficar com aquela cor muito forte, vai ficar uma cor bem dourada, bonita. Aí eu gosto de colocar, esse daí é gergelim integral. Eu gosto de colocar integral porque normalmente ele não vem torrado. Então, quando vai para o forno, ele fica uma cor e um sabor muito gostoso. Só levar no forno a 180 graus por 15 minutos. Por isso que eu falo que esse pastel ele é muito rápido, porque as farinhas já são umas farinhas já prontas para consumo, então você não precisa deixar muito tempo. É só levar no forno, aí chegou a melhor parte de você curtir esses pastéis com a sua família. E ele é tão bom que ele dá para você congelar, então você consegue preparar numa boa quantidade se você quiser. Dá para congelar e aí quando você quiser consumir é só tirar do freezer, aquecer e eles vão estar prontos e além de tudo é muito bonito. Então se você gostou da receita, deixa o seu curtir aqui para que o YouTube possa entregar para outras mulheres edificarem os lares dela. E se você é nova por canal, se inscreva no canal para você receber conteúdos que vão edificar a tua vida e o teu lar. Então a receita de hoje é essa, então fica com Deus, beijos no coração e eu vejo você aqui na nossa próxima receitinha saudável. Eu te desejo um excelente dia, cheinho de shalom, shalom.